é necessário esclarecer para conquistar a sabedoria e devotar-se ao bem do próximo para conquistar a divindade do amor. Espírito algum construirá a escada de ascensão sem seguir as determinações de ajuda mútua. O bem se faz em silêncio. O resto é teatro. E aí galera, beleza? Eu sou o Adriano e eu tô vindo aqui hoje para passar aí uma pequena dica para vocês para estar desenvolvendo a panturrilha, né? Principalmente para esse pessoal que treina a panturrilha e a panturrilha não se desenvolve por nada. A panturrilha não cresce, não consegue hipertrofiar, não consegue definir, não consegue nada. Por que que isso acontece? Existem vários fatores que isso acontece. Um deles, a pessoa tá fazendo um treino e tá atingindo a fibra muscular errada, né? O que acontece aqui? A gente vai ter fibra muscular branca, fibra muscular vermelha. A fibra muscular vermelha é uma fibra de contração lenta e ela é utilizada principalmente em treinos de resistência, de endurance, né? E se vocês olhar a panturrilha de um atleta de, vamos supor, no atletismo, vai ter uma predominância de panturrilha definida pra caramba, mas vai ser uma panturrilha fina, porém ela é bem definida, porque a fibra vermelha ela consegue uma definição muito boa, certo? Para volume muscular, a gente já pega em esportes mais de força, fisiculturismo, por exemplo, né? Vai ser a panturrilha mais grande, é trabalhado a fibra muscular branca, é ela que vai ficar volumosa. E tem gente rateando aí, é aí que vem o erro do pessoal que quer uma panturrilha grande, mas está fazendo um treino para ficar com a panturrilha pequena. E o contrário também acontece, que é definir a panturrilha e acaba, em vez de treinar a fibra vermelha para definir, faz o treino para panturrilha crescer. E às vezes o estímulo não é adequado e não consegue nenhum, nem outro, por causa de vários fatores aí que acontece. Panturrilha, entra aquela questão que eu já venho batendo aqui no canal há muito tempo. Embora muitos profissionais aí, né, já brigaram até comigo quando eu digo, se a pessoa treinar e não sentir dor muscular, o treino não serviu para nada, realizou apenas trabalho. Existe alguns poréns, por exemplo, para musculaturas como o glúteo, o sartório também, que são músculos extremamente grandes. Às vezes não vai dar aquela dor aguda, mas é necessário que ela pelo menos sinta um estímulo ali para essa musculatura se desenvolver. Panturrilha é extremamente oxidativa, é uma fibra que vai precisar de dor para ela se desenvolver. Não adianta, panturrilha só vai crescer com dor muscular. Não adianta bater, não sentir nada, vai dar resultado? Não vai. É só vocês ver o pessoal aí que luta com a panturrilha, briga com a panturrilha e ela não vem. Ela não vem porque o estímulo não é adequado. Eu não vou entrar aqui no assunto da genética, porque a genética, isso é um papo furado hoje em dia. Papo furado. Eu já vi cientista dizer que um atleta de parkour, aquelas habilidades de se movimentar pelas paredes, ele treinou que nem louco para aprender os movimentos, para subir, para correr ali na parede, né? E aí os cientistas vão lá e dizem que aquelas habilidades é genética. Não, é treino. Eu quero dizer para vocês, não aceitem essa questão de genética. Não é, isso não
Não é verdade. Isso é uma crença limitante das pessoas. A genética vai influenciar. Não. O que vai influenciar é o seguinte, que vocês precisam entender. A genética influencia quando os hábitos da pessoa não coincidem com o que ela quer. Ou seja, os hábitos fazem tua genética. Deu para entender? Essa é a verdade. Os hábitos fazem tua genética. Eu não nasci fazendo 1000 flexões de braço. Eu treinei duro para fazer. Mas se eu ir em qualquer cientista por aí e dizer que eu faço 1000 flexões de braço, que eu já gravei várias performances aqui no canal, o que eles vão dizer? Genética. Não! É os hábitos que fazem nossa genética. E aqui a questão da panturrilha, ela ganha de lavada em questão de o pessoal reclamar que a genética é ruim. Ah, a genética é ruim. Não! Os hábitos que fazem tua genética que são ruins. A tua genética não é ruim. Tu precisa saber o que tu tá fazendo de errado para tua genética não tá te ajudando. A genética, ela é dependente dos hábitos da pessoa, certo? Então aqui para vocês desenvolver a panturrilha, como é o título do vídeo, para desenvolver uma panturrilha de bailarina, eu tô trazendo para vocês o método para conseguir. O método aqui, ó, são dois, né? Para vocês desenvolver a panturrilha de bailarina. A panturrilha vai ficar exatamente como a panturrilha de uma bailarina. As bailarinas, por executar uma amplitude de movimento extremamente grande, elas conseguem uma panturrilha bem diferenciada, certo? E o exercício para fazer é exatamente esse que vocês estão vendo aí na tela, ó. Fica parado e vai fazer, né, para começar, umas 300 repetições. Não precisa ser direto. Se conseguir direto, melhor ainda, vai ter um estímulo melhor. Muita gente desvaloriza e descarta esse exercício por achar que ele é muito fácil. Ele não é fácil. Ele é um exercício que vai mesmo conseguir pegar a tua panturrilha, porque a panturrilha é uma fibra oxidativa. E eu vou dizer para vocês, só tem duas formas de trabalhar a panturrilha de forma efetiva. A primeira, repetição, altíssima quantidade de repetição. E a segunda, com muitíssima carga, muito peso. Essas são as duas únicas formas de trabalhar de maneira efetiva a panturrilha. Então, uma coisa que eu faço, primeiro, vou treinar a fibra muscular vermelha, vou utilizar esse exercício aí, ou pode ser um outro exercício com um pouco de peso também, vai funcionar. Aí coloca lá a meta, já fiz muitas vezes isso, mas aqui eu estou trazendo para vocês é esse exercício aí. Ele combate a canelite, né, também, pessoas que correm, sentem dor na canela, aquela dor do caramba, é por causa da panturrilha estar fraca, e vocês precisam fazer esse exercício. Quem tem esse problema, isso aí já vai corrigir, vai ajudar muito. Flexão plantar em pé ali com as duas pernas juntas. Começa ali com 200 repetições, depois aumentando progressivamente para 300, 400, 500, até chegar um dia que vocês vão ali, vão fazer 1000 repetições. Isso vai turbinar a panturrilha de vocês. E lembrando, vocês precisam também respeitar os limites. A progressão é progressivamente que deve ser tudo que vocês forem fazer. Do contrário, o corpo inflama demais e não vai vir resultado nenhum. Respeitem as progressões para o corpo não inflamar. E se o corpo inflamar demais, não vai dar resultado. Precisa seguir aí as recomendações das tuas próprias progressões. Porque já é comprovado que se a pessoa demolir com a musculatura, ela diminui os recursos daquela musculatura conseguir se adaptar e se desenvolver. O erro também que muitos cometem ao treinar por aí, certo? E aí a outra forma
para vocês conseguir desenvolver a panturrilha, vamos dizer que essa metodologia aqui não deu certo. O que eu vou fazer? Então vocês vão utilizar um outro método que eu estou colocando no meu livro do Músculo Lendário das Artes Marciais, que eu ainda estou produzindo e eu vou vender aqui no canal. Vai estar lá esse método, que é o método do atletismo antigo, né? A primeira corrida de atletismo foi lá na Grécia. Foi lá na Grécia. E o que o pessoal antigamente fazia para fortalecer a panturrilha? Vocês não têm ideia do que eles faziam. O atletismo antigo, as corridas, valia tudo. O pessoal podia usar até arma, pedaço de pau, pedra. O que importava era quem ia chegar primeiro e quem ia sobreviver. Porque eles podiam se arrebentar no meio do caminho. Eles podiam dar no meio. E os caras eram grandes. Não era como hoje em dia. Então essas corridas antigamente no atletismo era uma batalha. E o primeiro que chegava era o campeão, né? E atleta, para vocês terem uma ideia, significa guerreiro. Levando para o antigo, para o grego. Significa guerreiro porque eles se pegavam na corrida. E o sobrevivente era o campeão. Tranquilo? Então, o treino que eles faziam para a panturrilha, eles calculavam a quantidade de passos que eles iam fazer em determinada quilometragem. Por exemplo, vai correr ali uma quilometragem onde a quantidade de passos que eles iriam dar seriam de 12 mil passos. Então o que eles faziam para trabalhar a panturrilha? 12 mil flexões, plantar em pé para a panturrilha. Deu para entender? Se isso não desenvolver a panturrilha, nada desenvolve a panturrilha. E acredite, isso aqui vai trazer hábitos que vai forçar a tua genética aí ao mais alto grau. Isso vai turbinar a tua genética. Então, se tu fazer, por exemplo, aí tem que fazer um cálculo. Vamos supor que tu vai correr 1 quilômetro. Faz ali 2.000 flexões para a panturrilha, né? Porque em cada passo tem aquele impacto. Olha como eles pensavam que se eles fizessem 2.000 flexões plantar para a panturrilha, eles iam correr 1 quilômetro bem de boa, tranquilamente, sem ter problema nenhum. Esse era o treino dos antigos lá no passado. E eu estou passando ele para vocês, um método meio maluco, mas que não é para qualquer um. Com certeza vai exigir isso aqui: mentalidade, psicológico, resiliência, uma adaptação neural muito grande para conseguir fazer isso. E vocês podem começar com pouco, não vão tentar fazer 12 mil logo no primeiro treino. Vai dar ruim, vai acontecer o que eu falei para vocês, vai inflamar o corpo e vai diminuir os recursos para a musculatura ali se desenvolver. Tem que ir devagar. É o que eu falo aí pro pessoal que vê eu fazendo muitíssima quantidade de flexão aí no canal e acha que no primeiro treino, se eles fizerem essa quantidade também, eles vão conseguir chegar rapidamente no nível que eu tô. Não vai acontecer assim, porque o nosso corpo precisa seguir progressivamente, né, no limite específico de cada um, porque do contrário ele inflama e diminui os recursos para evoluir. Precisa ser progressivo. Eu tive que seguir uma progressão para chegar aqui. Então não é do dia para a noite que isso vai acontecer. Beleza? Isso é muito importante e demais, né? Isso aqui, ó, já vai ajudar. E a outra dica aí, muito utilizada, foi utilizada também pelos antigos. Correr cerro para cima. Pega um peral e dá-lhe, ó. Corre cerro para cima. Faz as metas conforme tu aguenta e corre cerro para cima. Isso vai fazer vocês, né, evoluir pra caramba. Também vai trabalhar muito a panturrilha. Com certeza vai ajudar. E aí tem aquela questão, agora como é que eu vou trabalhar as fibras brancas, Adriano? Para vocês trabalhar fibra muscular branca
tem que colocar muito peso para fazer. Vocês precisam calcular, né, o peso certo para a panturrilha ela crescer, ela ganhar volume. Isso é importante. Como que eu faço isso? Teste. Vai lá no aparelho para a panturrilha, vai controlar o peso. Vocês podem colocar até 12 repetições máximas. Com essa quantidade, vocês vão ter como resultado volume muscular, que vai trabalhar a fibra branca. Mas lembrando, não pode passar muito de 13. Vocês precisam chegar em 12. E quando chega em 12, essa quantidade já é alta. Chegou em 13, já era. Vai ter que aumentar o peso de novo para pegar fibra muscular branca. Não que outras quantidades não vai dar volume muscular. Pode até dar. Vai dar. Mas o que acontece? É mais efetivo manter ali entre 8 e 10 repetições máximas. E também, importante, trabalhar as miofibrilas. 1 a 6 repetições máximas, trabalho de força para a panturrilha. A minha panturrilha, ela se desenvolveu mais com duas coisas. Colocando peso para 1 a 5 repetições máximas. Eu já cheguei a colocar 200 quilos lá no burrinho, aparelho, né, para panturrilha. E isso que ajudou a minha panturrilha a se desenvolver. Eu tenho uma panturrilha bem densa e eu tenho orgulho dela. E com certeza vai melhorar mais ainda. As duas coisas que me ajudaram: peso, 1 a 5 repetições máximas, e essa flexão plantar aí, né, que eu mostrei para vocês, para ficar com a panturrilha igual de uma bailarina. Foram as duas coisas que mais me ajudaram. E o que eu falei para vocês do método antigo, fazer 12.000 flexões plantar, calculando os passos de uma corrida que vocês vão dar, me ajudou também. Isso desbloqueou minha genética. E pode desbloquear de vocês também, mas tem que seguir no teu limite. Não adianta querer se comparar com os outros, porque muitas vezes o outro, ou ele está muito evoluído, e se uma outra pessoa que está começando a tentar fazer o treino daquela pessoa, ela só vai se prejudicar, ela vai se lesionar, se machucar, vai inflamar e vai diminuir os recursos, como eu já falei, e não evolui. Se baseia e faz o teu. Deixa o outro fazer o dele. Se ele tem uma dica para te dar, show! Aceita a dica dele, já que ele está evoluído, e faça. Faça no teu nível, não no dele. Certo? Isso aí é importante. Eu vejo muita gente se querer se comparar com os outros. Tu não sabe o objetivo do outro, tu não sabe o que ele está buscando, o que ele está visando, e também tu não sabe muitas vezes o nível daquela pessoa. Certo? Outra coisa importante agora que eu tenho que falar para vocês: a gente tem uma fibra muscular chamada intermediária. E essa fibra muscular intermediária tem uma função um pouco diferente e um pouquinho desconhecida também, e vocês precisam saber. Ela faz conversão de fibras. Por exemplo, um atleta de maratona. Vamos supor, vou dar um exemplo para vocês entenderem o que ela faz, essa fibra aí. Ela converte fibra muscular branca em vermelha, ou converte a fibra muscular vermelha em branca, e vice-versa. Ela faz isso. Então, se eu pegar um cara grande aí, puro músculo, muita fibra muscular branca, e colocar esse cara começar a treinar maratona, essa fibra intermediária vai converter as fibras brancas dele em fibra vermelha, e ele vai emagrecer mesmo. Vai emagrecer, e toda aquela fibra branca que ele desenvolveu vai virar fibra vermelha. Essa é a função da fibra intermediária, a principal função. E se eu pego um cara da maratona, coloco fazer musculação, essa fibra vai converter a fibra vermelha em abundância e vai transformar em branca. Então, vocês precisam se ligar nisso. Vocês querem que a panturrilha cresça? Começa a fazer com que os teus hábitos influenciem tua genética.
É vocês que fazem tua genética, certo? Então, quer panturrilha grande? Estimula o teu corpo a produzir, aumentar a fibra muscular branca. E se a tua predominância de fibra vermelha, começa a colocar peso, porque daí teu corpo vai usar a fibra muscular intermediária para predominar, que a fibra vermelha se transforme em fibra branca, porque ele vai perceber que tem alguma coisa acontecendo, esse cara está erguendo muito peso. Ele vai precisar desenvolver mais fibra para potência, para força, e a fibra branca. Então, se atentem a isso, pessoal. É uma coisa que poucos vão falar, e eu estou dando de graça aqui para vocês. Então, peço teu gostei no vídeo, né? Não custa nada. Vocês estão usando o dedo para quê aí? Para falar alguma coisa? O que vocês estão fazendo? Mexendo no celular? É só fazer isso aqui, ó, no like aí para dar uma força. Não custa nada. Eu tô passando um conhecimento de coração para vocês. E eu quero ter o coração aí também para me dar uma força. A ajuda mútua é o que a gente precisa para evoluir. Então, conhecimento extremamente importante que eu passei para vocês e que ele vai ajudar muito para vocês evoluir. Certo? O conhecimento é uma informação e a nossa evolução também é uma informação. O estímulo que tu dá para o teu corpo é a informação que ele precisa para evoluir, para extrair os resultados. Valeu e até a próxima. Lausmann Bundentilândio, homem sem barco, está marado na terra, e força lá de Muir de Malicamain, a Muir primeiro, vão julgar seu corpo, depois vão sonhar em tê-lo.